Fala galera, tudo bem? Segundo vídeo sobre o Conto da Aia e a sua aplicação na realidade política atual. Muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final para você entender do que eu estou falando. No primeiro vídeo, que eu vou deixar no card aqui em algum lugar, eu falei sobre a vigilância social ou vigilância política a partir de uma leitura de O Conto da Aia. Hoje nós vamos falar sobre o da teologia fundamentalista que rege a vida de Gileade, a República de Gileade, que é aquele país onde vivem os personagens de O Conto da Aia, o The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Eu sou o Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui no canal. É importante que você se inscreva no canal e acione aí, olha, o sininho das notificações para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. É muito importante que você já deixe o seu joinha, porque assim esse vídeo vai mais longe e mais pessoas serão alertadas sobre este assunto. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Lembrando a você uma coisa extremamente importante. Não tem spoiler, não tem spoiler, não tem spoiler. Eu não vou dar spoiler, eu vou tentar falar de uma forma genérica aqui, de uma forma bem ampla, para que não haja spoiler e você não perca a experiência que é assistir a série e ler o livro. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre a questão de como surgiu essa República de Gileade. Havia um grupo político religioso extremamente conservador e fundamentalista. De uma forma que eu não vou aqui explicar muito claramente, houve uma revolta, houve uma revolução e esse grupo conseguiu tomar o poder dos Estados Unidos, expulsar as lideranças democráticas e assim estabelecer a República de Gileade. É importante também só pontuar que muitos dos movimentos do grupo, os filhos de Jacó, foram acontecendo aos poucos. E é por isso que você precisa ficar alerta, porque a democracia vai sendo corroída bem aos pouquinhos mesmo. Esse grupo, os filhos de Jacó, o que eles têm que pode nos assustar aqui no Brasil de hoje? Eles têm uma regra baseada na leitura literal da Bíblia, especialmente dos textos do chamado Antigo Testamento. A leitura literal da Bíblia, ela é uma das bases do fundamentalismo religioso cristão. E Margaret Atwood, como eu já comentei no vídeo anterior, ela usa como base para criar a sua história, essa distopia política e de ficção bem profunda, ela usa como base o puritanismo religioso do século XVII, lá do próprio Estados Unidos. E o puritanismo tinha essa característica e o fundamentalismo mantém essa característica, a leitura literal da Bíblia. Só para lembrar que eu vou deixar aqui vários links para você dar uma olhada, o fundamentalismo cristão não tem somente a característica da literalidade da Bíblia, ele possui outras características e conforme assim for passando aqui a gente vai apontando estas outras características. Mas é muito forte ali na República de Gileade essa leitura literal. E essa leitura literal, ela é feita o quê? Como em toda teocracia fundamentalista religiosa, seja cristã ou seja de outro segmento religioso, o que acontece? O texto sagrado desta religião, no caso cristãos, a Bíblia, é transformado em código de lei civil. Basicamente se diz o seguinte: todas as relações civis têm que ser regidas pelo que está escrito na Bíblia, porém de uma forma literal. A ponto de muitos fundamentalistas cristãos adotarem algumas posturas extremamente deploráveis e reprováveis, como por exemplo resgatar a escravidão, como por exemplo apoiar a tortura e a violência de quem for do contra. E sobre isso nós temos que ficar atentos, porque há grupos que pensam assim. Eu vou deixar um artigo aqui para você, por exemplo, um tema chamado cristofascismo, que são os fascistas que possuem um discurso cristão. Então, para você ver que a República de Gileade não é uma coisa assim tão difícil de acontecer. Essa leitura
da Bíblia de uma forma literal tem um apelo muito forte lá na República de Gileade, na série e no livro, que é o moralismo. O moralismo faz parte de todas as relações ali na República de Gileade. Esse moralismo aplicado a partir da leitura literal do texto sagrado, ali na República de Gileade, e também a gente vê isso aqui no Brasil, tem um segundo ponto, um segundo estágio. Qual é esse segundo estágio? Para que esta lei moral seja aplicada, os fins justificam os meios. Eu vou dar um exemplo. Lá em Gileade, a tortura é uma coisa considerada extremamente normal. Lembra aqui no Brasil daquela frase, bandido bom é bandido morto? Pois bem, esta é uma aplicação que a gente vê aí dos fins justificarem os meios. E isso está lá na República de Gileade. E aí a gente chega ao terceiro ponto, o terceiro estágio. Qual é esse terceiro estágio da República de Gileade? Nós podemos ver assim, quando você pega um texto que você diz que é sagrado, e você impõe esse texto sagrado como regra do comportamento e das relações civis, e você diz que só você possui a interpretação, porque isso acontece na República de Gileade, somente aqueles filhos de Jacó, agora chamado de comandantes, eles têm a interpretação correta do que é verdade, você gera com facilidade uma possibilidade de manipulação. E essa possibilidade de manipulação, ela vai gerar uma coisa, ela vai gerar com certeza fanatismo. E é isso que assusta quando a gente ou assiste a série ou lê o livro. O fanatismo com que as pessoas que apoiam aquela forma de governo da República de Gileade são capazes de se comportar, não tendo nenhum senso crítico, não tendo nenhuma visão crítica do que está acontecendo e então apoiando as medidas dos comandantes, sejam elas as mais violadoras possíveis da dignidade e do respeito à condição humana do outro. Então, é interessante que essa é a sequência. Qual é o paralelo com o mundo atual? No tempo de agora, o fundamentalismo teocrático cristão está perigosamente se tornando a possibilidade de ser a forma como o Brasil pode vir a ser governado. Lembra da frase terrivelmente evangélico? Então, esse terrivelmente evangélico está aí. Os evangélicos no Brasil, de um modo geral, sejam os evangélicos históricos, sejam os pentecostais e os neopentecostais, eles possuem, em maior ou menor grau, graus de fundamentalismo na sua prática. Especialmente nos mais ortodoxos, o fundamentalismo se apresenta exatamente como eu citei lá sobre Gileade, com um apelo ao moralismo, a um apelo a pautas morais, pautas como aborto, drogas, a esse apego, como se isso fosse o suficiente para destruir a humanidade, que os fundamentalistas preconizam como a única humanidade possível, que é a humanidade que segue o Antigo Testamento ao pé da letra. Então, esse moralismo que os ortodoxos apresentam no seu fundamentalismo é muito forte. Nós temos um exemplo, o ministro da Educação atual. O nosso ministro da Educação quer implantar regras religiosas na educação brasileira para salvar a educação. Por outro lado, os não ortodoxos, como os pentecostais e neopentecostais, especialmente os neopentecostais, apelam para um fundamentalismo mais pragmático, ou seja, existem leis rígidas, porém é um vale tudo, exatamente como eu disse lá no início, os fins justificando os meios. Como é que funciona isso? Por exemplo, a teologia da prosperidade. Para você ganhar dinheiro, você sendo um fundamentalista neopentecostal, vale qualquer negócio, porque assim você se torna uma pessoa abençoada. No fundamentalismo neopentecostal, não existe espaço para o Deus sofredor, para o Jesus que se importa com aquele que sofre, para o Jesus que se importa com as minorias. Não existe isso. Os fins justificam os meios. Eu falei isso no início do vídeo. Esse fundamentalismo aqui no Brasil, ele apela para situações que
causam manipulação também, praticam manipulação, especialmente a manipulação da culpa e do medo. E onde é que eu quero chegar para fazer essa comparação com Gileade e o Brasil atual e o mundo também, em certos lugares onde floresce essa teocracia cristã? É o seguinte: o fundamentalismo, ele usa o texto sagrado, a Bíblia, como uma arma para justificar avanços políticos. Fazendo o quê? Transformando Deus, ao invés de uma figura amorosa, compassiva, misericordiosa, num Deus julgador e punitivo. Desta forma, então, é que se torna fácil cooptar pessoas para seguirem de uma forma sem pensamento crítico aqueles ensinamentos. Isso se torna muito claro com o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje no Brasil nós vemos denominações buscando apoio político por causa de sua sede de poder, adotando uma agenda fundamentalista. E essa agenda exclui o outro, essa agenda exclui as minorias, esta agenda exclui aquele que pensa diferente. Em Gileade é assim: se você faz parte de algum grupo, como eu disse no primeiro vídeo, que de alguma forma destoa daquilo que está sendo exigido, você se torna um pária. Aqui no Brasil, esse envolvimento da religião cristã com a política está produzindo um estado de coisas que é quase que um estado paralelo, cheio de falso moralismo, impondo regras que não são regras que devem ser seguidas por todas as pessoas. O Conto da Aia nos mostra isso. O Conto da Aia nos alerta sobre isso. E eu quero te convidar para você refletir sobre isso. Precisamos ficar atentos, porque nós corremos o risco de realmente ver a religião subverter os direitos sociais, humanos e os direitos das pessoas. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação sobre como o fundamentalismo pode se tornar uma máquina mortal de destruir pessoas que pensam diferente. Espero que você tenha gostado. Será que nós estamos com o risco de ver isso acontecer no Brasil? Será que nós precisamos fazer alguma coisa para separar o Estado da religião e a religião do Estado para continuar sendo um Estado laico? Não perca o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o Conto da Aia e as minorias. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Se cuida, fique bem, se precisar sair, usa sua máscara porque a pandemia não acabou, ok? Até!